Bem-vindo ao canal. Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa revisão estratégica para você ir muito bem na matéria de finanças públicas no concurso nacional unificado, que já está chegando, pessoal. Então vamos lá. Hoje a gente vai tratar do item 6.3, que é o financiamento das políticas públicas, estrutura tanto da receita quanto também das despesas do Estado brasileiro. E aqui tem uma breve apresentação sobre mim. E a gente está onde no nosso edital? A gente já viu o item 6.1 e o 6.2, que foram os vídeos da revisão passada, e agora a gente vai ver o item 6.3. E vamos deixar logo de enrolação e logo para o que interessa. Então vamos começar com as considerações iniciais. E qual o conceito de receita pública? Ela é a fonte de recursos para o oferecimento das políticas públicas pelo governo. Então é por meio das receitas públicas que a gente faz o quê? Financia as nossas despesas públicas. Construção do hospital, construção de uma escola, pagamento de servidor, construção de pista e por aí vai. Então por meio da receita pública a gente faz todos esses financiamentos das nossas despesas públicas. E aqui, pessoal, cada ente político, União, Estado, Distrito Federal, municípios tem seu próprio orçamento e também tem seu próprio quê? Sua própria receita e sua própria despesa. E lembrando que cada uma dessas variáveis que eu falei antes, né? Receita, despesa e orçamento, vai variar de acordo com cada unidade federativa. Então, por exemplo, quando a gente está lá em Minas Gerais, no orçamento do estado de Minas Gerais, tem muito forte o quê? A presença de indústrias. Já que, por exemplo, no Distrito Federal, não tem muita indústria. O que tem aqui é o quê? É mais a questão dos serviços. Então, a gente vai ver que muda muito a questão tanto da receita, despesa e do orçamento público de cada uma dessas unidades federativas. E aqui a gente só vai estar tratando de quê? De receita pública. Aqui não envolve receita privada. As receitas privadas, da iniciativa privada, as receitas pessoais, elas não integram o nosso orçamento público. E aqui, o que acontece? Tem as várias, quando a gente estuda a AFO, né, do curso regular, a gente tem as várias classificações da receita pública, mas para fins de prova, para fins da nossa revisão estratégica, a gente só vai estudar uma classificação, que é a classificação por natureza de receita. Essa classificação por natureza de receita, pessoal, ela tem 8 dígitos. Tem o primeiro dígito, que é a categoria econômica, depois o outro dígito, origem, depois o terceiro dígito, espécie, do quarto ao sétimo dígito é o desdobramento e por último, o oitavo dígito é o tipo. Mas agora, pessoal, para fins de prova, o que cai mais é o quê? É o primeiro dígito, que é a categoria econômica, e o segundo dígito, que é a origem. E agora então, pessoal, a gente vai iniciar falando do que? Da categoria econômica. A receita, então, quando entra nos cofres do Estado, ela pode ter duas classificações quanto à categoria econômica. Ela pode ter o código 1, que é a receita corrente, ou o código 2, que é a receita de capital. E qual a diferença entre essas duas receitas? Vamos lá. A receita corrente, ela aumenta o recurso financeiro do Estado, ou seja, entra dinheiro. E, em regra, aumenta também o nosso patrimônio, ou seja, o Estado ele fica mais rico. Já a receita de capital também aumenta o recurso financeiro. E aqui, pessoal, é a primeira característica que você tem que saber. Sempre quando a gente está tratando de receita pública, sempre vai ter o quê? O ingresso de dinheiro. A diferença vai ser que na receita de capital, quando entra essa minha receita, não aumenta, ou seja, não altera esse meu patrimônio. Como é que a gente coloca aqui os exemplos para ficar um pouco mais claro? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a receita de capital, que não altera o meu patrimônio. É o caso, por exemplo, de quando eu pego um empréstimo ou eu vendo um bem para conseguir dinheiro. Então vamos lá. Então a gente está falando que a receita é quando entra dinheiro. Então vamos lá, eu peguei um empréstimo. O que acontece com o empréstimo? Vamos supor que o Estado não tinha nenhum patrimônio, ele estava zerado. Então nesse momento que eu pego o empréstimo, o que vai acontecer? Eu estava zerado o patrimônio antes e vamos supor que o Estado pega 1 milhão de empréstimo. O que vai acontecer? Vai aumentar o dinheiro dele em 1 milhão, mas da mesma forma vai aumentar a dívida dele também em 1 milhão. Então você concorda comigo que o patrimônio dele não alterou nada. Antigamente eu tinha 0 de patrimônio e agora eu tenho 1 milhão de dinheiro, mas eu também tenho 1 milhão de dívida. Então meu patrimônio também continua zerado. E essa então é a classificação, a conceituação de receita de capital. Outro caso é a venda de um bem. Vamos supor que o Estado ele só tinha o patrimônio de um apartamento, por exemplo, de 1 milhão de reais.
Então, ou seja, no momento anterior eu tinha 1 milhão por meio de quê? De um apartamento. Depois, o que eu faço? Eu vendo esse apartamento por 1 milhão. E o que acontece então? Eu tinha antes um patrimônio de um apartamento de 1 milhão e agora eu tenho 1 milhão, só que o quê? Em dinheiro. Você concorda que antes eu tinha 1 milhão e agora eu também tenho o mesmo recurso. O meu patrimônio não mudou. A única coisa que alterou foi o quê? Que eu troquei o meu imóvel por dinheiro. Então essa é a classificação, é a característica da receita de capital. Entra dinheiro, mas o patrimônio do Estado continua o mesmo. Já na receita corrente, ela é muito boa, porque quando entra a receita, o Estado ele fica mais rico. Ele nem faz uma dívida e muito menos vende algum bem. Então, para o Estado, é muito bom essa receita corrente. E quais são os exemplos aqui de receita corrente? Principalmente quando entra o imposto e quando o Estado presta algum serviço. Acontece, só entra a receita e não diminui o patrimônio do Estado. E já, por exemplo, a receita de capital é quando o Estado pega o quê? Um empréstimo ou então ele vende algum bem. E agora vamos ver como é que as bancas cobram essas receitas correntes e as receitas de capital na hora da sua prova. Vamos lá. Receita de capital são receitas arrecadadas que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em geral, com efeito positivo sobre o patrimônio líquido. E o item está o quê? Está errado, né, pessoal? A primeira parte está certa. Receita de capital são receitas arrecadadas que aumentam a disponibilidade financeira do Estado? Certíssimo. Tanto a receita corrente quanto a receita de capital entra o quê? Entra dinheiro. No entanto, ela não tem efeito positivo sobre o patrimônio líquido. O que acontece? O patrimônio líquido do Estado é o mesmo, ou seja, porque tanto eu peguei ali um empréstimo, quanto, por exemplo, eu vendi algum bem. Praticamente eu só troquei dinheiro ou por dívida ou então pela venda de algum bem. Então aqui não gera efeito sobre o patrimônio líquido do Estado. Vamos lá. Receita correntes são receitas que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e não provocam efeitos sobre o patrimônio líquido. O item está o quê? Está errado também, né, pessoal? A primeira parte está correta, receita realmente aumenta as disponibilidades financeiras do Estado, mas ela provoca aqui, diferente da receita de capital, quando entra uma receita corrente, o que acontece? O Estado ele fica mais rico. E agora, pessoal, a gente vai para o segundo item da nossa natureza de receita. Então, a gente já falou do primeiro código, que é na categoria econômica, que se começar com 1 é receita corrente e se começar com 2 é receita de capital. E agora a gente vai para a origem, que é o quê? É o detalhamento tanto da receita corrente quanto também da receita de capital. Então, o que a gente tem? Na parte da receita corrente, que começa com 1, como é que são as origens? Como é que são os detalhamentos? Pode ser tanto uma receita tributária, uma receita de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Já na parte das receitas de capital, como é que pode ser? Pode ser uma operação de crédito, uma alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital ou outras receitas de capital. E aqui, pessoal, quando você junta essa categoria econômica com a origem, é praticamente o que mais as bancas cobram aonde? Nessa questão da classificação de receita. E é o que a gente vai ver agora nos próximos slides. Então a gente vai passar bem rapidamente para você entender um pouco mais sobre cada um desses elementos, tanto da receita corrente quanto também da receita de capital. Então vamos lá. O primeiro item da receita corrente é o que? A receita tributária, que é a principal receita do Estado. Então sabe aquele imposto? Imposto de renda, IPI, todos esses impostos, eles fazem parte da receita tributária, junto com outros tributos, como por exemplo as taxas e as contribuições de melhoria. Então, aqui nessa primeira classificação da receita corrente, a gente tem todas as receitas tributárias. E o segundo detalhamento das receitas correntes são as receitas de contribuições. São aquelas receitas, pessoal, que elas praticamente servem para financiar a nossa aposentadoria, que são as contribuições sociais. Também são a outra parte muito importante dessas receitas de contribuições, são das categorias profissionais. Então, por exemplo, quando você paga ali o seu conselho da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, de contabilidade, de engenharia, todas essas suas receitas, elas vão aqui para esse item 1.2, que são as receitas de contribuições. E a gente avançando, tem as receitas patrimoniais, mais um detalhamento das receitas correntes. Então vamos lá, são arrecadações provenientes do patrimônio público, tais como aluguéis, dividendos, compensação financeira, que são os royalties e algumas concessões. Então aqui, pessoal, a receita patrimonial é quando o Estado pega algum bem dele e gera bem por meio do seu patrimônio. Quais são os principais patrimônios do Estado?
Principalmente, então, quando a gente tem um imóvel, vamos supor que ele tem um apartamento, o Estado, quando ele aluga esse imóvel, o que ele está fazendo? Está tendo um aluguel, então uma receita decorrente do seu patrimônio. Uma outra receita também, igual a gente colocou aqui na foto, é o que? Um dos principais patrimônios, se não o principal patrimônio do Estado, são as suas fontes naturais, né? Você tem a água, você tem os minerais, você tem o petróleo. Então, quando vem um particular, quando vem alguma empresa e faz o quê? E explora esse patrimônio, ela tem que compensar o Estado. E é por meio de quê? Principalmente desses royalties, né? São essas compensações financeiras. Então, a empresa vem aqui, ela explora o patrimônio do Estado e, com base nisso, o Estado faz o quê? Pega um recurso com isso. Então, aqui, essa receita patrimonial vai ser essa receita advinda do quê? Da exploração do patrimônio do Estado. Pode ser tanto um apartamento e pode ser principalmente o quê? Um recurso mineral, como a gente colocou aqui na foto. Então, vamos lá. Vamos para as questões. Os recursos advindos dos royalties de petróleo são classificados como receita de capital? Então vamos lá, hein, pessoal? O item está errado. O que acontece? Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou tendo uma compensação por utilizar esse patrimônio do Estado. Então, na verdade, aqui é uma receita corrente, né? Tudo que a gente viu até agora são detalhamentos da receita corrente. E vamos lá. A receita corrente inclui a receita patrimonial, esta sendo proveniente da fruição de patrimônio pertencente ao ente público, tais como as decorrentes de aluguéis, dividendos, compensações financeiras, royalties, concessão, entre outros. Então o item está o quê? Tá corretíssimo, né, pessoal? Aqui praticamente fez um resumo de tudo que a gente aprendeu de receita patrimonial. E agora, avançando, receita agropecuária, ou seja, quando o Estado ele faz, né, toda essa atividade voltada à agropecuária, ele obtém as suas receitas. Então, mais uma vez, é uma fonte de receita corrente. Vamos agora para mais uma questão. Receitas tributárias, receitas de contribuições e receitas patrimoniais são receitas correntes. E aí, pessoal, o item está correto, né? Foi exatamente as classificações que a gente viu aqui agora. E agora o próximo item da receita corrente, um detalhamento a mais, é o que é a receita industrial, que é a arrecadação proveniente do quê? Das atividades industriais exercidas pelo poder público. Esse aqui não tem maiores problemas, a mesma coisa de serviço. São arrecadações provenientes de serviços prestados pelo setor público, tais como de transporte e culturais. Então, mais um detalhamento aqui da nossa receita corrente. E agora vamos para o próximo item, que é um outro detalhamento da receita corrente, que são as transferências correntes. Aqui, pessoal, é o recebimento de recursos financeiros da União, estados ou outros entes públicos ou privados para atender despesas correntes, que são despesas para manutenção. E aqui eu já adianto, vai ter tanto transferência corrente nessa parte aqui, quanto uma transferência de capital, que a gente vai ver mais adiante nas receitas de capital. Aqui o que vai mudar uma em relação à outra é o quê? A gente ainda não viu o que é uma despesa corrente e o que é uma despesa de capital. Mas, de forma bem resumida, aqui nesse momento da aula, a despesa corrente é aquela despesa para manutenção do Estado. É pagamento de fornecedor, é pagamento de servidor público. E já as despesas de capital, normalmente são aquelas despesas para você fazer um investimento, né? Construir uma escola, construir uma pista. Então, despesa de capital seria isso, a grosso modo, né? A gente vai entrar na próxima aula mais a fundo o que seria a despesa de capital, mas de uma forma geral seria isso. A despesa corrente seria essa manutenção geral do Estado e a despesa de capital seria o quê? Quando eu passo recurso para você construir, fazer um investimento, né? De uma forma geral. Então aqui, pessoal, se vem a União, né? O governo federal fala, eu estou te dando um dinheiro. Aí você pergunta, para que você está me dando esse dinheiro? Ele fala, para você pagar fornecedor de uma forma geral. Então vai ser o quê? Uma despesa corrente. Então vai ser uma transferência corrente. Já se você perguntasse, União, para que você está me dando esse dinheiro? Ela fala, é para você construir um hospital. Aí vai ser uma transferência de capital, que a gente vai ver mais à frente. Então, praticamente, essa é a conceituação de uma transferência corrente. É quando alguém te dá um recurso financeiro e você utiliza de acordo com a finalidade que ele está te dando. E aqui, pessoal, você não tem obrigação de retribuir esse recurso recebido. E, por último, a gente tem as outras receitas correntes, que aqui é o critério que a gente fala que é residual.
ou seja, é uma receita corrente, né? Naquela classificação que a gente viu, que é uma receita que aumenta o patrimônio do Estado, mas só que ela não entrou em nenhuma das classificações anteriores. Então ela não é nenhuma tributária, contribuição, patrimonial, industrial, então não é nada daquilo que a gente viu antes. Então aqui é mais um critério do que sobrou, não entrou nada daqueles itens anteriores e ela vai ser classificada aqui. E o principal exemplo de outras receitas correntes vai ser, são as multas previstas em legislações específicas. Então, por exemplo, aqui o IBAMA, né, quando ele vai lá e aplica uma multa em desrespeito, por exemplo, ao Código Florestal, vai estar o quê? Em outras receitas correntes. Quando, por exemplo, você leva uma multa de trânsito, o que acontece? Para o Estado, vai ser uma receita, uma outra receita corrente que foi aplicada pelo Detran. Então, é praticamente todas essas classificações de receita corrente. E agora, então, vamos fazer alguns exemplos aqui, né, alguns exercícios para fixar a matéria. Em se tratando de receitas públicas, as multas administrativas, contratuais e judiciais são exemplos de outras receitas correntes? Certinho um item, né, pessoal? Que é exatamente o que a gente viu no slide anterior. E agora, então, só para ficar claro, né? A gente viu que a origem é o quê? É o detalhamento das receitas correntes e receitas de capital. A gente passou, então, por todas as receitas correntes. Então, tá vendo? Ó, a gente viu tributária, né? Contribuições, patrimoniais, tudo aqui nos slides passados. Todos eles começam com o número 1, né? Que são todas receitas correntes, tá vendo? E aqui você tem um detalhamento com o código próprio dessa origem. E aqui, né, tem um mnemônico, né? O pessoal coloca, é o TCPA-STO, né? Então vamos lá, tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferências correntes e outras transferências correntes. Então isso daqui é muito bom você realmente, né, decorar, já que é uma revisão bem estratégica, vale a pena, você não pode ir para a prova sem saber quais são os exemplos de receita corrente. E agora, pessoal, a gente vai entrar no detalhamento de quais são as receitas de capital. Lembrando, qual é a característica da receita de capital? São aquelas receitas que entram recurso financeiro no Estado, no entanto, não altera o seu patrimônio. Quer seja porque você aumentou o endividamento do Estado ou então você está se desfazendo de algum bem. Então vamos lá, em cada um desses tipos de receita de capital. Então vamos lá, todas as receitas de capital vão começar com o códigozinho número 2. E agora a gente vai ver o detalhamento, ou seja, a origem dessas receitas de capital. Vamos lá, primeiro, operação de crédito, que é o que? É proveniente da emissão de títulos públicos ou da contratação de empréstimos. Aqui, pessoal, empréstimo está bem claro, né? O Estado vai lá, por exemplo, Estado de Minas, da Bahia, vai lá junto a um banco, né? Sei lá, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, contrata o empréstimo, consegue o dinheiro, no entanto, aumenta também a sua dívida. E um outro caso muito importante para fins de prova, que os títulos públicos também são uma forma de endividamento do Estado, é uma operação de crédito. O título público mais conhecido nosso é o Tesouro Direto, que é o quê? É quando você, particular, você empresta dinheiro para o governo federal. Então, o Tesouro Direto é exatamente isso, porque é um título público. Você, né, particular, você quer fazer um investimento aonde? Na dívida do Brasil. Você pega seu dinheiro, você dá para o governo federal e o governo federal ele vai te remunerando por você estar emprestando dinheiro para ele. Então, tanto o empréstimo quanto esse título público é uma forma de quê? De uma operação de crédito, de uma forma do Estado se endividar para fazer as suas políticas públicas. E o outro caso de receita de capital é o item 2.2, que são as alienações de bens. Então, aqui é quando o Estado obtém receita, dinheiro, proveniente da venda de bens móveis, imóveis e intangíveis. Então aqui ele vai pegar tanto um carro, vai pegar tanto um apartamento, né, alguma terra, algum lote que ele tem, e os intangíveis também, né, algum direito que ele tem, e ele vai, vende, baixa esse patrimônio que ele tem e, no entanto, ele consegue o quê? Recurso financeiro com isso. E agora vamos para algumas questões. São exemplos de receita de capital, operações de crédito, a colocação de títulos públicos no mercado. O item está certo ou está errado? O item está certo, né, pessoal? Tanto a operação de crédito, né, os empréstimos, quanto os títulos públicos são receita de capital. O Estado obtém dinheiro, no entanto, ele se endivida. Vamos lá. A alienação de 2 imóveis pela Secretaria de Economia
será classificada na categoria econômica receita patrimonial. O item está certo ou está errado? O item está errado, né, pessoal? A receita patrimonial é a receita o quê? Corrente. E aqui, quando eu alieno um bem, é o que? É uma receita de capital. E aqui as provas costumam pegar muito nisso, né? Elas tendem a confundir você falando que a venda de bem, que é uma receita de capital, e elas sempre colocam como uma receita patrimonial, que na verdade é uma receita o quê? Corrente. Então o item está o quê? Está errado. Vamos adiantando. Então vamos lá. Agora o próximo item são as amortizações de empréstimo. É o recebimento de empréstimos concedidos pelo ente público. Então aqui, pessoal, olha só. Você tinha um direito para receber. Então vamos supor, você antes emprestou o dinheiro. Vamos supor, você é o Estado do Distrito Federal, você emprestou o dinheiro para o particular. E aí nesse momento, então você gastou seu recurso financeiro e você teve um direito de falar, olha, eu tenho o direito agora de receber R$1.000 do particular. Então ali é o seu patrimônio. Seu patrimônio, ele é o quê? Antigamente era de dinheiro, né? Recurso financeiro. A partir do momento que você emprestou isso, você gerou um direito de receber R$1.000. E agora, nesse momento que eu recebo, o que vai acontecer? Eu vou voltar na mesma situação anterior. Eu tinha um direito de R$1.000 e agora eu recebi o dinheiro que foi decorrente desse meu direito anterior de receber esses R$1.000. Então, praticamente, eu não mudei meu patrimônio. Por isso que é uma receita de capital. Então, quando eu estou recebendo um empréstimo que eu concedi, é um outro tipo de receita de capital. E agora, lembra que a gente falou das transferências correntes? E agora, outra perna dela são as transferências de capital. Aqui é quando um ente qualquer, né, um estado, Distrito Federal, um município ou um particular, ele transfere um recurso agora para a gente, né, para o nosso estado, e ele fala, olha, eu estou te emprestando, na verdade nem emprestando, eu estou te dando esse dinheiro para você fazer o quê? Para você fazer um investimento, fazer uma despesa de capital. E aqui lembrando que não pode existir nenhuma obrigação de retribuir esse recurso. E por último, são as outras receitas de capitais, são o quê? Uma receita de capital, né, naquele critério que a gente viu que praticamente não altera o nosso patrimônio, que não foi classificada em todas as situações anteriores. Então vamos lá. Receita tributária, vamos para os próximos exercícios. Receita tributária, receita de operação de crédito e receitas patrimoniais são receitas correntes? O item está o quê? Está errado. Por quê? Receita de operação de crédito não é receita corrente. As outras são receitas correntes, mas operação de crédito não é. Realização de operação de crédito é uma receita de capital? O item está certíssimo, né, pessoal? Ela é sim uma receita de capital. São exemplos de receita de capital, amortização de empréstimos e alienação de bens? E aí, certíssimo, né, pessoal? Foi aquilo que a gente falou anteriormente. E com isso a gente finaliza essa principal classificação. Lembrando que eu só tratei dos dois primeiros códigos, né, da natureza de receita, que é essa classificação. A gente só falou da categoria econômica e da origem. A gente não vai falar dos demais itens dessa natureza de receita, porque a minha aposta, se cair receita, eu aposto que vai ser essa questão aqui de tanto receita corrente quanto receita de capital e as origens dela. Então é isso que eu quero, né, que você decore e vá para a prova sabendo de todas essas receitas, tanto corrente quanto também as receitas de capital. E agora, pessoal, para a gente finalizar essa parte da receita pública, para a nossa revisão estratégica e você acertar se cair essa questão da receita, são os estágios da receita pública. Como é que funciona os estágios da receita pública? Ela não entra direto o dinheiro lá nos cofres públicos. Ela, anteriormente a isso, ela passa por toda uma etapa, né? Ela passa por toda uma cronologia. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, antes de tudo, você tem uma etapa de planejamento, depois de lançamento, arrecadação e recolhimento. E aqui é o que a gente chama de pelar. A gente vai entrar em cada uma dessas fases aqui agora para não ficar nenhuma dúvida. Primeira fase, pessoal, da receita pública é o planejamento. O que seria esse planejamento? É onde você prevê as receitas que integrarão a lei orçamentária anual. Então aqui, pessoal, é uma fase anterior à arrecadação da receita. É uma fase, pessoal, em que eu faço o quê? Antecede as fixações das minhas despesas na LOA e aqui como é que eu faço essa minha projeção? Aqui a gente ainda está na etapa de projeção dessas receitas. Principalmente eu levo em consideração como é que está a minha legislação,
o meu índice de preços, o meu crescimento econômico ou outro fator relevante. Então, normalmente é uma questão até mais histórica. Eu vejo muitas vezes quanto que entrou, por exemplo, do ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, vamos supor, em 2023. E eu vejo, teve alguma mudança de legislação? Está crescendo a economia do Brasil? Está em recessão? Teve alguma mudança significativa em relação a isso, um fator relevante? E aí, com base nisso, né, eu falo, eu acho que agora, né, com métodos estatísticos, matemáticos, a minha receita vai ser tanto para, por exemplo, 2025. Então, aqui, por exemplo, 2024, eu faço todo esse planejamento para saber quanto que eu pretendo arrecadar no próximo exercício. E aqui, eu tenho que demonstrar as minhas metodologias e as minhas premissas de cálculo que eu utilizei. E depois que a gente finaliza essa previsão da receita, conforme a gente viu no slide anterior, a próxima etapa é a fase do lançamento da minha receita. O que significa esse lançamento? É o ato da repartição competente que verifica a ocorrência do fato gerador da receita, identifica o devedor e escreve o débito. Então vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro essa questão do lançamento. Pensa da seguinte forma, na hora que você vende o imóvel, essa pessoa que comprou esse seu imóvel, por exemplo, um apartamento, o que vai acontecer? Ela vai ter que pagar um imposto para o governo, que é chamado o ITBI. Então, o que aconteceu? Na hora que eu vendi esse imóvel, ocorreu o quê? O fato gerador da receita, ou seja, a partir daí que eu vendi, o Estado tem o direito de pegar esse imposto. Nesse mesmo caso, o que vai acontecer? Houve a venda, né? Eu sei que ocorreu o fato gerador, eu sei que o devedor vai ser essa pessoa que está comprando e nesse momento já tem o que? A inscrição do débito dessas pessoas. Ou seja, é tanto o valor financeiro, né, quanto também a identificação dessa pessoa. Então aqui, pessoal, o lançamento é quando ocorre o que? O fato gerador da receita, ou seja, o Estado ele já tem o direito de pegar essa receita. E agora vamos ver como é que a banca cobra isso em prova. O ato da repartição competente da receita, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e escreve o débito desta, é denominado de lançamento. O item está certo ou está errado? O item está certíssimo, né, pessoal? É praticamente um resumo de tudo aquilo que a gente viu na questão do lançamento. Na etapa do lançamento da receita orçamentária, é feita a previsão da arrecadação da receita orçamentária constante da lei orçamentária anual. Tá certo ou tá errado, pessoal? O item tá errado, né? Porque essa etapa de previsão é onde, pessoal? No planejamento e não no lançamento. E agora a gente já viu o quê? A etapa da previsão, ou seja, do planejamento da receita, a gente viu o lançamento e agora a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa da arrecadação da receita. O que significa isso? É a entrega dos recursos financeiros dos particulares aos bancos, para posteriormente serem recolhidos ao Estado. Então aqui, pessoal, é na hora que você vai ali na boca do caixa, na hora que você faz ali, né, o Pix, que você paga o boleto do seu imposto e vai para onde? Que vai para os cofres dos bancos inicialmente. Então essa é a etapa da arrecadação. Então é quando você, particular, vai e manda ali o recurso para o seu banco, né? Por exemplo, pode ser o Nubank, pode ser a Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, aquele banco que você tem conta corrente. Então vamos lá a questão. Quando o contribuinte efetua o pagamento do tributo devido em uma instituição financeira autorizada pelo ente da federação, cumpre-se a etapa da receita orçamentária denominada arrecadação. O item tal que está certinho, pessoal. E agora, na etapa de arrecadação da receita orçamentária, são verificadas a procedência do crédito fiscal e a pessoa que é devedora dele. É na etapa da arrecadação, pessoal? Não é, né? Aqui é a etapa do quê? Do lançamento. Então, item está o quê? Errado. E agora a gente vai para a última etapa da receita, que é o recolhimento. O que acontece? É a entrega dos recursos financeiros arrecadados pelos bancos ao Estado. Então, na etapa anterior, que era o que? Da arrecadação, você ia e pagava para o seu banco. E agora no recolhimento, o seu banco vai e paga para o Estado e efetivamente o dinheiro vai para as contas do governo que ele pode fazer as suas despesas públicas. E aqui também, quando o Estado recebe, ele deposita em uma conta única, que a gente chama aqui de unidade de tesouraria. Então o que acontecia? Antes, o Estado às vezes tinha várias contas bancárias. Então, sabe quando você tem, às vezes, várias contas em vários bancos, que tem R$30 em um, R$100 em outro, R$200 em outro, e no final fica o dinheiro meio espalhado. E aqui, pessoal,
com esse recolhimento, o Estado agora ele tem um caixa único, que é essa unidade de tesouraria. Então, na verdade, em vez de ter várias contas do governo, ele vai ter apenas uma, que é para centralizar todos esses recebimentos do Estado. Então, por isso, não pode ver o quê? A criação de caixas especiais, porque senão, imagina, vai perder o controle. Se a gente que é uma pessoa física, né, um particular, às vezes tem conta em 2, 3 bancos, imagina o governo, às vezes ele tinha 1.000 contas, 2.000 contas, imagina para você fiscalizar isso. Então aqui, né, principalmente nessa etapa do recolhimento, você veda ter vários caixas especiais. Aqui você tem que ter uma unidade de tesouraria. E agora, vamos para as questões. A etapa de recolhimento das receitas é feita em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, sendo vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. O item está o quê? Certíssimo, né, pessoal? É exatamente isso que manda esse princípio da unidade de tesouraria. A transferência dos recursos arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, representa a etapa da receita de lançamento. Tá o quê? Tá errado, né, pessoal? Essa etapa qual é? A etapa do recolhimento, né? Unidade de tesouraria. E com isso, pessoal, a gente finaliza a parte de receita pública. Eu preferi dividir esse item 6.3 em 2 blocos. Esse primeiro eu falei sobre a receita pública e agora, logo adiante, a gente vai falar sobre a despesa pública. Eu te espero no próximo vídeo. E lembrando, pessoal, teve qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. O vídeo está sendo útil para você? Não deixe de dar aquele joinha e também, caso você queira saber mais dessas questões de concurso, aprender mais rápido e também dar uma ajuda para o canal, é só te inscrever aqui também. E até mais, pessoal!